Muito boa tarde a todos. Podemos sentar. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Registro com alegria a presença de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, bem como do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Cumprimento igualmente os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, igualmente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e em nome de Sua Excelência, cumprimento todos os ministros do TSE presentes. Cumprimento os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, bem como o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Boni Branco, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, e o Defensor Público-Geral Federal, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, a presença do senhor presidente da República, do Senado e da Câmara são um bom símbolo da independência e verdadeira harmonia entre os poderes na República Brasileira. Registro também a presença aqui no dispositivo do plenário dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de sempre, ministro Francisco Rezec, Carlos Mário Veloso, César Peluso, Carlos Aires Brito, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, com alegria tê-la de volta aqui, bem como também o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, a senhora primeira-dama Janja Lula da Silva, senhora Lu Alckmin, as esposas dos senhores ministros desta Corte e dos demais tribunais superiores aqui presentes. Registro a presença sempre honrosa para todos nós do ex-presidente José Sarney, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, do presidente em exercício do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Camelo, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, recém-empossado, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, do Advogado-Geral da União, ministro Jorge Messias, da vice-governadora do Distrito Federal, senhora Celina Leão, do governador do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, do governador em exercício do Estado do Paraná, senhor Darcy Piana. Registro também, com muita alegria, a presença simbolicamente muito importante da presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, senhora Nancy Hernández Lopes, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, e a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargadora Lídia Maegima, e do reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Marcos Sunia. Convido todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será interpretado pelo Coral Supremo Encanto, sob a regência do maestro Eldon Soares, acompanhados da pianista Edilene Cordeiro. Ouvir
tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, uma marota sendas estrelado. E diga o verde ouro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Nasceres na justiça clama forte, verás que o filho teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe de ti, pátria amada Brasil. O ministro Luiz Edson Fachin graduou-se pela Universidade Federal do Paraná, é mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, realizou os seus estudos de pós-doutorado no Canadá, foi professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, atuou como pesquisador do Instituto Max Planck de Hamburgo e como professor visitante do King's College em Londres, foi procurador do Estado do Paraná e nomeado para o Supremo Tribunal Federal em 2015, por indicação da então presidente Dilma Rousseff. O ministro Fachin assume a presidência do Supremo num mundo dividido que precisa muito da sua integridade, da sua capacidade intelectual e das suas virtudes pessoais. De modo que é uma bênção para o país, nesse momento, poder ter uma pessoa como Vossa Excelência conduzindo o Supremo, com o encargo de manter as luzes acesas nesses tempos em que, de vez em quando, aparece escuridão. Convido Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, a prestar o compromisso de posse para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio que hoje se inicia. Termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. A senhora diretora-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2025, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, perante o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco, tomou posse Sua Excelência o senhor ministro Luiz Edson Fachin, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 13 de agosto de 2025, para o biênio de 2025 a 2027, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Fernanda do Vale Azambuja, diretora-geral da Secretaria.
Declaro empossado Declaro empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Edson Fachin. Convido Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. A senhora diretora-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2025, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin, presente o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco, tomou posse Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 13 de agosto de 2025, para o biênio de 2025 e 2027, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se este termo que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Fernanda do Vale Azambuja, diretora-geral da Secretaria. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Alexandre de Moraes. Concedo a palavra à Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia, que fará seu pronunciamento em nome do Tribunal. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
na pessoa de quem cumprimenta as autoridades do Poder Executivo aqui presentes. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Judiciário brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, na pessoa de quem cumprimento as senhoras e os senhores senadores da República. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, na pessoa de quem cumprimento os deputados e as deputadas aqui presentes. Excelentíssimo senhor ex-presidente da República Federativa do Brasil, doutor José Sarney, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje e de sempre, Sua Excelência o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, uma pessoa de quem também cumprimento todos os membros do Ministério Público Brasileiro. Sua Excelência o senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa também de quem cumprimento todas as advogadas e advogados brasileiros. Cumprimento ainda Sua Excelência o senhor Defensor Público-Geral Federal, doutor Leonardo Magalhães, na pessoa de quem cumprimento as defensoras e os defensores públicos. Cumprimento de uma forma muito carinhosa aos ilustres familiares, amigos, amigas do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e do vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento as senhoras e os senhores da imprensa, senhoras e senhores servidores e colaboradores do Poder Judiciário Brasileiro, em especial deste Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores. O ritual de posse de um novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça tem o timbre republicano e democrático que fundamenta as instituições permanentes do Brasil. Repete-se ao final de cada gestão, numa demonstração de que a alternância nos cargos públicos faz com que todos os membros de cada órgão colaborem com seu talento e compromisso para o atingimento das finalidades do poder público em benefício da cidadania, única razão da existência do Estado. Essa poderia ser mais uma posse das 62 que agora se completam. Mas, neste caso, a posse de novos dirigentes do Supremo Tribunal Federal tem o tom mais forte da gravidade especial do momento experimentado no mundo e, especialmente, em nosso país. Este Supremo Tribunal Federal tem a função específica de guardar a Constituição e, com ela, guardar-se e resguardar-se, em última instância no direito, a ordem jurídica a prevalecer na democracia do Brasil. A singular seriedade de que se reveste essa posse está em que a mudança de titularidade dos cargos de presidente e de vice-presidente sinaliza a permanência e os rigores observados por essa Casa. Alternam-se os juízes, que permanecem na bancada, servindo o país nesta condição, sem que se alterem a instituição, seus compromissos e sua responsabilidade com a sociedade. A sinalização do equilíbrio pela constância e apego às normas e aos processos de direito adquire relevo e demonstração de apreço pela institucionalidade posta na Constituição da República, a demonstrar com esse gesto que este Supremo Tribunal Federal mantém-se íntegro em sua conformação e coeso, conquanto plural, em sua atuação. Os juízes desta Casa têm ciência das específicas tribulações de nosso tempo, que impõem ininterrupta vigilância dos valores e princípios da democracia, tão duramente conquistada no Brasil e recentemente, novamente, agredida, desconsiderada, ultrajada por antidemocratas, em vilipêndio antipatriótico e abusivo contra o Estado de Direito vigente. A ditadura é o pecado mortal da política. Nela se extinguem as liberdades, violentam-se as instituições, introduz-se o medo e define-se o preço vil da covardia nas mentes e nos comportamentos, esvaziando-se a cidadania de seus ideais de igualdade e justiça para todas as pessoas. O ambiente democrático é o único que permite florescerem liberdades e frutificarem igualdades. A discórdia e a desavença são venenos fermentados pelas ditaduras. A Constituição brasileira, que no próximo domingo completa 37 anos de vigência,
traz em seu primeiro artigo a definição de sermos Estado democrático de direito. Atentar contra a democracia é violentar esta Constituição, desrespeitar a cidadania que a conquistou, enfraquecer o Estado de Direito que a assegura, martirizando outra vez o passado e os que lutaram pelos direitos que hoje podemos usufruir, frustrando ainda os ideais de um futuro mais humanitário e pacífico. A democracia não é incumbência única deste Supremo Tribunal Federal, sabemos bem. É de toda a cidadania. Não há democracia sem democratas, nem república sem repúblicos. O compromisso por essas escolhas é de todos e de cada um de nós. Esta Casa tem apenas a função de não permitir que a democracia seja quebrantada, sabedores que somos todos, que a prepotência não arrefece seu ânimo, estando sempre à espreita. Mas ela não vence se não se desiste do direito e da justiça. Por isso, a democracia e os democratas hão de estar sempre alertas e o direito vigilante, eficaz. Aprendemos que a sabedoria apaixona-se também e que a ciência pode ser sectária. Por isso, precisamos da objetividade do direito e da responsabilidade permanente e integral das juízas e dos juízes. A eficiência do Estado democrático de direito impõe-se esteja sempre atento às exigências da cidadania, especialmente dos mais vulneráveis, cujos direitos iguais estão postos no sistema de normas jurídicas. Mas esses vulneráveis ainda se estendem nus de direito nas estradas e nas calçadas frias e esfomeadas, sem olhar sequer de humanidade. Não há como se resignar com a injustiça sem se deixar morrer um pouco em nossa própria humanidade. Em tempos de radicalismos febris, vazios e inúteis, os perigos estão mais próximos do desgaste mais profundo, em detrimento dos valores democráticos, capturados muitas vezes, especialmente pelos mais frágeis, pelos discursos salvacionistas e estéreis, que são, todavia, ofuscantes do palavrório facilitado e ilusório. Os nossos não são tempos de imprudência, que valentia não é coragem, nem poltronice é neutralidade, mas omissão. Mais ainda se reclama, portanto, de todas as pessoas maior empenho na solidariedade para a arquitetura de uma sociedade humanitária. Às juízas e aos juízes se impõe temperança, aplicação e comprometimento com os valores democráticos das liberdades, igualdades e justiça. Sem o atendimento desses princípios valorados constitucionalmente, não se chegará à sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias, como estampado no preâmbulo da Constituição do Brasil de 1988. Nesta fase histórica experimentada de ambiguidades sociopolíticas, ineditismos sociais e tecnológicos, iniquidades marcantemente desumanas, há que se guardar e se cuidar, especialmente, há que se reter sempre o Poder Judiciário brasileiro a seu dever de não permitir que os direitos conquistados se frustrem, que as liberdades sejam fraudadas e que as igualdades sejam malogradas. Ter esperança é um dever de humanidade, mas não há como se apegar a um dever sem substrato social e jurídico a impor sua observância. A gravidade do momento histórico impõe especialmente ao juiz, à juíza, o dever de conduzir-se no sentido de voltar à sua atuação na busca da concretização dos direitos e na garantia da concórdia. Porque o caminho dos encontros humanos está na conciliação entre os diferentes, que os diferentes se reconhecem, mas os diferentes que se respeitam é que ampliam as possibilidades de libertação e aperfeiçoamento individual e coletivo. Por isso, não abdicar da esperança é um imperativo, mais ainda em tempos em que uma pluralidade aparente de caminhos pode também representar perigosos e autoritários desvios na rota de uma humanidade mais justa para todas as pessoas. E sabe-se que, sem esperança, não se projeta nem frutifica a confraternização humana, que não floresce em ambiente despótico. O solo próprio e único da fraternidade é a democracia. Nosso é o tempo de honrar e conservar a dignidade democrática que o Constituinte de 87 e 88 entregou-nos com a finalidade
de manter para o presente e cultivar para o futuro. Um dia escrevi que constitucional é o direito dos sonhos possíveis, mas, para isso, é preciso que o nosso não seja tempo de monólogos, mas tempo de ouvir o outro, de ouvir a outra, com eles clamar e lutar por decência, honestidade e justiça, com garantia de direitos fundamentais para todas as pessoas. Não creio em destino de um indivíduo desvinculado do seu tempo e de seus contemporâneos. Estamos, todos nós, fadados ao mesmo destino, que será o que formos capazes de edificar. Este Supremo Tribunal Federal tem o dever constitucional de garantir que se torne concreto o objetivo expressamente posto na Constituição do Brasil, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. As funções deste Supremo Tribunal permanecem e continuarão para sempre a se cumprir com respeito incondicional à ordem constitucional, na qual se assegura a harmonia entre os poderes da República, impondo-se, assim, a contenção de cada qual em suas funções típicas, com independência, sem qualquer deles se omitir de suas obrigações. E a certeza de que este Supremo Tribunal Federal continuará a desempenhar a sua tarefa constitucional está em que hoje se inicia a gestão do ministro Edson Fachin, dando continuidade, portanto, à gestão do ministro Barroso e de todos os que vieram antes na presidência desta Casa e do Poder Judiciário brasileiro. O ministro Edson Fachin é reconhecido por muitos títulos, todos a espelhá-lo, grande como jurista que é, como professor, como magistrado, neste Supremo Tribunal Federal desde 2015. Reconheço-o especialmente como um homem bom. Em momentos de tantas desavenças e desditas, a bondade humana de ter destaque por ser valor que se estende além de qualquer cargo, função ou empenho. O ser humano bom converte-se em ótimo juiz, porque o juiz há de estar com o outro que o procura, com a largueza que a bondade humana permite. De Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em seus primeiros anos de vida, até Curitiba, passando por Toledo, no Paraná, o ministro Edson Fachin desenvolveu extensa e exemplar atividade profissional. Nessa senda fecunda de advogado renomado, professor dedicado, jurista respeitado com inúmeras obras publicadas, o ministro Edson Fachin mostrou-se, nesta década da magistratura constitucional, criterioso, equilibrado, vinculado aos valores que sempre sublinhou em sua trajetória. Tendo presidido o Tribunal Superior Eleitoral em quadra particularmente grave, o ministro Edson Fachin não se descurou de qualquer de seus compromissos, de juiz atento e cuidadoso, e manteve as instituições sob o seu comando na linha segura da democracia brasileira. Essas características tornaram um juiz que não produz surpresas indevidas no jurisdicionado, nem se deserta de seus deveres como presidente. O direito não é, nem se propõe a ser, fonte de desassossego e instabilidade. E o ministro-presidente Edson Fachin não propõe teorias fora do direito constitucional vigente, nem se descompromete das funções mais nobres da judicatura que lhe foi conferida. Ameno e cordato na convivência dentro e fora do colegiado deste Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin caracteriza-se pela firmeza de suas convicções, pelas quais se bate, e pela lianeza no trato com que as expõe. Com uma família exemplar na dedicação aos mesmos valores de humanidade, sua esposa, a doutora Rosana, as filhas Camila e Melina, os netos Bernardo, Flor e Bela, aos quais, mais uma vez, carinhosamente cumprimento em nome de todos os ministros deste Supremo Tribunal Federal, o comprometimento do ministro Edson Fachin à causa pública e à jurisdição constitucional tranquiliza mais uma vez o país nesta passagem de bastão de um para outro presidente, por atestar que essa continua a ser prestada sempre com mais empenho e com toda a aplicação que desta Casa se requer. Nesta tarefa ingente, o ministro-presidente Edson Fachin contará na vice-presidência com apoio direto do ministro Alexandre de Moraes. A todos os títulos, juiz com capacidade de trabalho invulgar e aplicação abnegada no seu mistério. Com larga experiência administrativa em cargos de secretário de Estado de São Paulo, de ministro de Estado da Justiça, tendo passado pelos quadros do Ministério Público daquela unidade federada, advogado, professor, jurista, com obras publicadas e reiteradamente reeditadas,
O ministro Alexandre de Moraes chegou a este Supremo Tribunal Federal em momento muito tormentoso e se esmerou em manter a linha atenta e cuidadosa do ministro a quem sucedeu e que honrou, o saudoso ministro Teori Zavascki, com o mesmo ritmo intenso de trabalho e de dedicação. O Tribunal Superior Eleitoral, em cuja presidência sucedeu também ao ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes conduziu o grave momento das eleições gerais de 2022, garantindo a rigidez do processo eleitoral de então, sujeito que foi aquele processo a injunções gravíssimas, não se omitindo, nem se deixando abalar pela crise deflagrada por práticas ilícitas e delituosas cometidas contra a Justiça Eleitoral, contra este Supremo Tribunal Federal, contra o processo eleitoral, enfim, contra toda a sociedade brasileira. Com temperamento afirmativo e atuação muito eloquente, o ministro Alexandre de Moraes mantém-se com a mesma firmeza nas mais complexas situações, não se deixa tocar por algum mal-estar, sequer por humores azedados, tendo sempre a seu lado a presença constante, firme, segura da doutora Viviane, dos filhos Gabriela, Juliana e Alexandre, aos quais também apresenta um cumprimento especial e carinhoso deste Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre assenta o rigor republicano com que essa casa honra a Constituição, cumpre seus princípios e ritos. O ministro Edson Fachin recebe a presidência do ministro Roberto Barroso, jurista modelar, professor querido e aplicado, senhor de profícua produção e reconhecido valor no Brasil e no exterior, com longa folha de serviços já prestados e que ainda muito prestará ao país, ciente de que é o seu valor que valoriza o Brasil. Neste Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso inaugurou práticas, como a formalização de teses de julgados. Na presidência, estendeu ao país procedimentos que modificam desde o modo de ingressar à magistratura, concurso público nacional de juiz, e com a implantação de programas que tornaram mais acessível o conhecimento dos julgados, com certeza da repercussão e dos efeitos de sua competente atuação, que se estenderá por muito tempo, pelo que todos nós, brasileiras e brasileiros, muito temos a agradecer no que feito até aqui e no que ainda há a ser completado em sua obra tão significativa para a cidadania. É um gosto poder o nosso país saber que a sucessão na presidência de um dos poderes da República faz com um rito tranquilo, frequente, necessário, que apenas assinala a transferência de titularidade de cargos, sem que se modifique a Constituição, sem que se questionem os valores da República. Nós, juízes e juízes deste Supremo Tribunal Federal, sabemos que o direito não está acima de tudo, nem é o mais importante de tudo. Acima de tudo, e mais importante que tudo, está a vida digna a se tornar concreta pela atuação conjunta de todas as pessoas. Mas é um gosto saber que nossa pátria nos confere o alento do sonho conjunto que cada um, em seu espaço e a seu modo comprometido e responsável, ajuda a construir. Os juízes dessa casa desejam, ministro Edson Fachin, presidente, ministro Alexandre de Moraes, sejam os próximos tempos de trabalho sem sofrimento e de concórdia sem restrições. Ao ministro Roberto Barroso, nossos agradecimentos pelo feito e pelo que ainda nos ajudará a fazer. Muito obrigada. Conceda a palavra à Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gustavo Cone Branco, que fará seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor Presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, excelentíssimo senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimos senhores ministros desta Casa, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro
Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin e ministro Flávio Dino. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti, excelentíssimo senhor defensor público-geral federal, doutor Leonardo de Magalhães, mais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. O Supremo Tribunal Federal se engalana nesta tarde para dar as boas-vindas ao ministro Edson Fachin como presidente e ao ministro Alexandre de Moraes como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 2 anos. A solenidade acontece com fartas razões de justificado otimismo republicano, dados os predicados animosos que iluminam os nomes dos novos dirigentes máximos do Poder Judiciário Nacional. Talvez, neste instante de festejo, o observador mais atento terá notado que a cerimônia se desenvolve sob o signo da sobriedade. A sobriedade é, de certo, um apanágio insigne da postura do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Essa sobriedade é perfeitamente condizente com a elegância que o distingue nas várias expressões do seu modo de ser. Elegância que se exprime no refinamento do seu pensar, no pontual encontro com os que o procuram, na gentil atenção que dispensa a todos os interlocutores, na abertura franca e desataviada ao exame das considerações que lhe são dirigidas nos diálogos, tanto acadêmicos quanto dos colegiados profissionais que integra. A elegância moral e intelectual se nota invariavelmente na forma afável com que abranda as tensões dos que dele se aproximam, apaziguando-os quanto à sua boa disposição para ouvir com aplicação serena e ânimo paciente. A elegância do presidente Edson Fachin é perceptível e mesmerizante, sobremaneira ao se servir da palavra escrita ou oral, sempre no encontro feliz da palavra justa e com o esmero da frase exata e cativa. Os dons linguísticos que prodigaliza servem ao brilho da ideia esclarecedora e ao poder persuasivo do pensamento bem arranjado. Nos modos do ministro Edson Fachin não se encontram ofensas, não há belicosidade, não há rebaixamento de padrão de urbanidade. Há antes e sempre a delicadeza com a posição alheia, mesmo que não seja a sua. Há o respeito constante para com quem dele dissente. Que belo exemplo para esses tempos, em que com constrangedora frequência confunde-se argumento com histrionismo e verdade com o seu oposto ruidoso e odiento. Com tato e personalidade, o presidente Fachin não teme as convicções audazes e não as cala nos debates. Aos fatos abjetos e infames, não lhes nega o predicado duro que a realidade do fenômeno impõe. A discordância, porém, não é causa para a inimizade, não torna quem dissente um contendor a abater. Nos seus pouco mais de 10 anos neste tribunal, combateu com bravura tudo o que ofende o dever de respeito pela dignidade de todos e de cada ser humano. O ministro Edson Fachin foi exímio defensor da liberdade religiosa, dos interesses elementares dos povos indígenas, sobretudo os mais isolados e de recente contato. Bateu-se aberta e constantemente pela igualdade étnico-racial. Defendeu ser imprescritível o crime de injúria racial. Em outra ocasião, sem contemporizar com discursos melífluos, afirmou, sem refugos retóricos, há racismo no Brasil. E advertiu, com a ênfase exigida pelo tema doloroso, é uma chaga infame que marca a interface entre o ontem e o amanhã. O ministro Edson Fachin sabe fincar na própria ordenação jurídica máxima do país a repulsa devida à indignidade da perseguição de minorias,
movida por preconceitos de raça, orientação sexual ou identidade de gênero. Assinalou Sua Excelência em outro marcante precedente que a Constituição impõe ao Estado um dever ativo, e não meramente formal, de enfrentamento da discriminação. Da mesma sorte, Sua Excelência, no domínio melindroso da segurança, percebe que a legalidade e a proporcionalidade da resposta dos poderes públicos são traços que extremam o governo legítimo daquele afeito à barbárie estatal. Com firmeza e clareza, preconiza que o vigor das medidas de contenção da criminalidade não pode exceder o axioma que repele a violência do Estado como política pública. Essas posições críticas são certamente fruto de meditação e de sedimentação no meio acadêmico, onde o nome do presidente Fachin há muito se avantaja. A consistência que embasa suas posturas em casos difíceis tem por si mais de 200 colaborações doutrinárias elaboradas por Sua Excelência. Ao ministro Fachin, também por isso, não lhe falta o reconhecimento dos seus pares universitários, dos seus colegas de magistratura e dos advogados do país, vertido em 2 dezenas de obras coletivas editadas em sua homenagem. O país pode se rejubilar com a certeza de que a linha de sucessivas presidências desta Casa, e agora eu tive já a oportunidade, na última sessão, prestar o justo reconhecimento dos tantos méritos do ministro Luiz Roberto Barroso. A linha de sucessivas presidências desta Casa, caracterizadas pelo espírito público e pela destemida defesa das práticas republicanas e democráticas, haverá de ter feliz continuidade, sempre com inquebrantável coragem. A coragem cívica, por sinal, tem ícone luminoso e heróico na pessoa do vice-presidente Alexandre de Moraes. Refaz-se no Supremo Tribunal a feliz parceria que o Judiciário pôde apreciar quando da formação, há poucos anos, do quadro diretor do Tribunal Superior Eleitoral. A harmonia ali desenvolvida do presidente e do vice-presidente recém-possados é penhor de tranquilidade de que a defesa viril e técnica dos valores constitucionais do país está assegurada. Ninguém no Brasil, nem mesmo os mais desacisados opositores, deixam de reconhecer a coragem do ministro Alexandre de Moraes no empenho por desempenhar eficazmente, desenvolver eficazmente as competências do seu cargo. Ao somar o brio e a intrepidez, a sua notável e incansável disposição para o que é bom e justo, ao seu insuperável talento jurídico e a sua formidável inteligência aplicada para a causa pública, Sua Excelência está sempre a prestar serviço impagável à soberania, mesmo a enormes custos pessoais, tantas vezes, não obstante muito reais, inalcançáveis pela imaginação até dos que lhe são mais solidários. O Ministério Público Brasileiro só tem motivo para se alegrar neste momento e se reconfortar com a certeza de que os tempos próximos, com a direção do Supremo Tribunal Federal, agora inaugurada, vão de ser muito propícios. Muito obrigado. Em nome da classe dos advogados e das advogadas, tem a palavra o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento toda a magistratura brasileira, todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na pessoa de quem cumprimento também todos os integrantes do Poder Executivo brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores e as senadoras brasileiras.
excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, pessoa de quem cumprimento todos os deputados e deputadas federais brasileiras, Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, a pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Ministério Público Brasileiro, Sua Excelência, o senhor Defensor Público da União, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, a pessoa de quem cumprimento todos os defensores e defensoras públicas brasileiras. Sua Excelência, o senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, decano desta Casa, Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Sua Excelência, a senhora Presidente do Superior Tribunal Eleitoral e Ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a quem cumprimento por sua oração, que abriu os trabalhos nesta tarde. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Sua Excelência, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Sua Excelência, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino. Os cumprimento nominalmente pelo respeito que a advocacia brasileira guarda em cada um dos senhores e da senhora ministra Carmen Lúcia. Cumprimento os ministros de sempre desta Casa, na pessoa da ministra Rosa Weber, quem tive a oportunidade de acompanhá-la durante a sua gestão. Cumprimento a advocacia do Brasil, na pessoa do membro honorário vitalício, ex-presidente do Conselho Federal, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, aqui presente. Cumprimento a sociedade brasileira na pessoa de uma brasileira modelar, que já salvou tantas vidas, inclusive a minha, que aqui está presente, doutora Ludmila Ajar. Cumprimento os senhores servidores da Justiça, cumprimento a imprensa brasileira. Senhoras e senhores, vivemos um momento que vai além da solenidade. Esta sessão carrega o peso da história e a responsabilidade do futuro. É uma satisfação testemunhar esta posse, que acontece em um tempo que exige firmeza institucional e serenidade no exercício do poder. O ministro Edson Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal com a legitimidade de quem, na advocacia, na academia e no tribunal, sempre fez do direito um instrumento de justiça e de equilíbrio institucional. Ele tem todas as qualidades necessárias para manter o Supremo Tribunal Federal no caminho da defesa da democracia e do respeito à Constituição. Antes de chegar a esta casa, o ministro Edson Fachin trilhou décadas na advocacia. E essa experiência nunca ficou para trás. Ela se reflete no seu modo de escutar, de interpretar e de julgar. A toga que hoje carrega vem com a memória viva da rua, da sala de aula e da advocacia combativa. Na OAB, Vossa Excelência teve participação marcante. Foi conselheiro estadual, integrou comissões no Conselho Federal e contribuiu de forma decisiva para o fortalecimento da cidadania e das instituições democráticas. A advocacia brasileira se orgulha de ver um dos seus à frente do Supremo Tribunal Federal. E, como já disse o próprio ministro Fachin, inspirado pelo espírito coletivo que o move, é como uma corrida de revezamento. O bastão agora chegou aqui. Chegou em suas serenas mãos em um momento que reclama sensatez e firmeza, qualidades que lhe são inerentes. Ministro Edson Fachin, sua atuação no Supremo tem sido marcada por coerência e serenidade. Em cada voto, fica claro o compromisso com as pessoas, com a justiça e com os fundamentos da democracia. Quem o conhece da academia sabe que suas ideias vêm da teoria, mas sempre buscaram sentido na realidade. O seu gabinete se transformou em um espaço de diálogo e aprendizado. As horas de atualização são mais do que uma iniciativa técnica, são uma lição de humildade intelectual. Essa mesma postura marcou sua condução no Tribunal Superior Eleitoral em um dos momentos mais difíceis da história recente.
Sua resposta aos ataques contra a democracia e contra a verdade foi a firmeza. E deixou claro, a democracia é e sempre será inegociável. É com essa convicção também que seguimos na advocacia. Porque sem defesa, não há justiça. E sem advocacia forte, não há democracia possível. A atuação da ordem não é seletiva quanto aos poderes. Nunca tivemos timidez em cobrar de qualquer autoridade ou instituição o império das leis. Nem do executivo, nem no legislativo e nem no judiciário. E exigir direitos, mesmo quando violados, não significa fazê-lo com violência midiática ou com agressões verbais. A opção da OAB é sempre fazer essa cobrança com eficácia, por meio do diálogo. O Brasil que sonhamos se fará assim, com diálogo e com paz. Aqui faço um apelo direto. A OAB conta com o Supremo Tribunal Federal para garantir a plena efetividade das prerrogativas da advocacia. O respeito à advocacia significa alinhamento com o texto constitucional que, em seu artigo 133, define a classe como indispensável à administração da justiça. Preservar as prerrogativas dos advogados representa fortalecer o Estado democrático de direito, uma vez que elas têm como finalidade a efetivação dos direitos e garantias individuais. Senhoras e senhores, é urgente reafirmar a soberania jurídica do país. Sanções aplicadas por países estrangeiros ferem direitos e violam a autonomia das instituições brasileiras, sobretudo quando atingem a advocacia, seja ela pública ou privada. A advocacia e a soberania de um país, refaço, a soberania de um país se mede pela força de suas instituições. E nenhuma instituição é forte se a democracia estiver em risco. Não há soberania sem democracia. Os senhores, a senhora, ministro Fachin, ministro Alexandre, assumem a gestão do Supremo em um cenário que mistura tensão e reconstrução. Mas este é também um momento de esperança. O tribunal que os senhores lideram será mais do que guardião da Constituição. Será guardião da confiança no futuro. A OAB se mantém à disposição do Supremo para contribuir com o alcance da necessária estabilidade institucional e de uma agenda comum que tenha o Brasil e os brasileiros como prioridade. Vivemos um momento de superar divisões e de concentrar esforços nos propósitos que nos unem como brasileiros. Ministro Alexandre de Moraes, receba também o nosso cumprimento. Receba também os nossos votos de que faça um bom trabalho como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. A sua história no direito é de quem conhece as agruras enfrentadas por quem batalha nos tribunais e nos fóruns pelo direito dos representados. É por isso que a cada vez que a ordem se dirige ao Supremo Tribunal, trazendo consigo as lutas de um colega, não faz em tom de lamentação, mas o faz por dever e missão de defender as nossas prerrogativas. E é importante que se diga e é importante que o Brasil ouça. Nossos pleitos têm sido ouvidos, nem sempre na extensão por nós almejada, mas isso não nos desencoraja. Ao contrário, nos impulsiona, porque em cada avanço possível há um sinal de que o diálogo institucional é vivo, é eficaz e deve ser sempre respeitoso. Saúdo também, com o devido apreço, o ministro Luiz Roberto Barroso, que deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal com um legado marcado por firmeza, diálogo e compromisso institucional. Seu exemplo seguirá inspirando quem acredita no direito como instrumento de civilização. Receba, portanto, o ministro Barroso, os mais sinceros e cordiais cumprimentos e agradecimentos da Advocacia do Brasil. Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, recebam a nossa confiança, o nosso apoio
e o nosso respeito. Que a gestão hoje iniciada seja feita de pontes e não de muros, de escutas e não de ruídos, de justiça e não de silêncio. A missão que os senhores assumem é grande. Reafirmo, em nome da advocacia brasileira, o compromisso da OAB com o Supremo Tribunal Federal na defesa da legalidade, da estabilidade e da harmonia entre os poderes. A OAB seguirá vigilante e propositiva em defesa das prerrogativas profissionais, da democracia, do Estado de Direito e, mais do que nunca, da soberania nacional. Muito obrigado. Viva a Justiça do Brasil. Excelentíssimos senhores, Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre, Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Zé Alberto Simonetti, e o Defensor Público-Geral Federal, Leonardo Cardoso Magalhães, a quem também saúdo cordialmente. Cumprimento também, de modo especial, o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem sucedo. Ministro Alexandre de Moraes, agora vice-presidente. A ministra Carmen Lúcia, agradecendo suas generosas palavras. E os ministros decanos Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Na pessoa da juíza Nancy Hernandes, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, cumprimento as autoridades estrangeiras que nos honram com a sua presença. Senhoras e senhores, era uma manhã de sol e poeira. Meu pai e eu, vindos da colônia, caminhávamos com pressa rumo à agência do Banco do Brasil, em Toledo. Próximo ao centro, ele segurou no meu braço e, então grave e sereno, advertiu: diminua o passo, vá devagar, respeite, à nossa frente está o juiz da comarca. Na simplicidade daquele gesto, havia a lição silenciosa do respeito. Essa imagem de infância permanece até hoje viva em minha memória. Foi esse juiz interior que, em 2015, tomou posse comigo nesse tribunal. E é essa função paterna, agora amadurecida, que hoje me conduz a esta presidência. Assumo não um poder, mas um dever: respeitar a Constituição e apreender limites. Buscaremos cultivar a virtude do discernimento para eleger entre as tantas boas ideias que as administrações anteriores tiveram, aquelas cuja hora tenha chegado, e para não impedir de frutificarem aquelas já maduras. Presidir o Tribunal Guardião da Constituição do Estado de Direito Democrático, portanto, não confere privilégios, amplia responsabilidades. Da presidência se despede um dos juristas mais talentosos da minha geração, ministro Luiz Roberto Barroso. Ao amigo fraterno, desejo para o bem do país e para o bem de todos nós, que conserve sempre a vitalidade intelectual, a inspiração que lhe é própria e a juventude de espírito que lhe distingue. Terei ao meu lado o vice-presidente Alexandre de Moraes, magistrado que engrandece esse tribunal e que aqui chegou com uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza. Sua Excelência, como integrante desse tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade, e sempre a receberá. Assim...
e sempre a receberá, como assim o faremos em desagravo a cada membro desse colegiado, a cada juiz ou juíza deste país, em defesa justa do exercício autônomo e independente da magistratura. Estou certo de que o tribunal que integro e que passo a presidir não falta à Constituição, nem deslustra sua tradição. Com serenidade, empenhar-me-ei na preservação dos valores que moldam a identidade do Supremo Tribunal Federal. Impende voltar-se ao básico. Queremos racionalidade, diálogo e discernimento. Nossa matéria de ser empírica e verificável. Antes mesmo dos direitos ou das garantias, temos deveres a cumprir. A dinâmica que enlaça tradição e movimento projeta mudanças sem assodamentos, senda na qual caminharemos. Nesta cadeira de presidente, não encontro apenas um assento, e sim a presença viva dos mestres que me formaram e da memória generosa das pessoas que me apoiaram nesta caminhada. Uma fé moldou a minha história. Como tantas mulheres brasileiras, minha mãe contou com a educação como caminho de transformação. Fui para a cidade grande estudar, sem passagem de volta, e hoje estou aqui. Da escola rural, em que recebi das mãos de minha própria mãe as primeiras letras ao me alfabetizar, guardo o melhor da minha formação, a fidúcia e o compromisso. A minha caminhada foi feita desse legado, concebido e nascido no Planalto Médio Gaúcho, em Rondinha, e que se reconheceu cultivado no estado do Paraná. Ingressei numa grande e histórica universidade pública, a Universidade do Mate, única chance para fazer um curso universitário. Ainda estudante da Universidade Federal do Paraná, não me fiz indiferente ao que pulsa até hoje no prédio histórico de 1912. A terra das Araucárias me acolheu por adoção e lá, de 1972, herdamos a histórica Declaração de Curitiba pela restauração da democracia. Também lá, em 1978, a 7ª Conferência Nacional da OAB, presidida então por Raimundo Faoro, nos inspirou com a retomada do Estado de Direito. A uri das salas de aula, que a pátria deve ser uma mãe simbólica que tece para seus filhos um laço de identidade coletiva, sem exclusões nem discriminações. É uma árvore frondosa cujo tronco se funda nas diversas e fecundas raízes de nossas bases culturais. Por isso, o Estado e a sociedade devem ser democráticos e republicanos. Aprendi ainda mais nas salas de aula, com o desassombro e os embates de pessoas como o professor paranaense José Rodrigues Vieira Neto, catedrático de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que defenderam a democracia e os direitos fundamentais. E é pela obra deles e de tantos que a nossa geração vive sob o regime democrático. Seguimos também a lição de Dalmo Dallari, que, como sabemos, foi sequestrado e espancado às vésperas da visita de João Paulo II em 1980, e ainda assim se fez presente para falar ao Papa. Ele chegou numa ambulância e em cadeira de rodas para proclamar a Carta aos Romanos e disse: é com o coração que se crê para alcançar a justiça. Tinha razões para tanto o professor Dalmo. A fé antecede as instituições. E digo isso não necessariamente no sentido religioso, mas sim na perspectiva da ciência política. A mensagem é simples: só há autoridade verdadeira quando há uma confiança coletiva no que é justo.
A determinação de Dallaire foi testemunho de que, mesmo antes das instituições, existe a crença que as materializa. Não se trata apenas de excluir razões que não sejam as da lei, mas de querer que não haja outra razão senão a lei. Sou de uma geração que carregou o sonho de um país melhor. Não há poder maior que esse. É ele que amalgamou a Constituinte de 1988. Essa virtude, dar crédito antes mesmo de ver, precedeu nossas conquistas republicanas e democráticas. Não é menor a importância da russoniana virtude de quem acredita na ética republicana e na força do trabalho, com igualdade de oportunidade e de recursos, e que, por isso mesmo, rejeita as facilidades, rejeita os favores, rejeita a astúcia para burlar normas de conduta, como também rejeita a censura, a violência e a truculência. A Constituição de 1988 nasceu dessa resistência cívica, e antes dela havia a chama da esperança. Ela informou o texto constitucional, ela continua acesa, e nós vamos mantê-la assim. Senhoras e senhores, renovo hoje nosso juramento e assumo a presidência com esse mesmo alento, com respeito e deferência ao dissenso e à diferença. Realçando a colegialidade, aqui venho a fim de fomentar estabilidade institucional. O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes. O tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. Hoje é o dia de reafirmar compromissos. É mandatório respeitar as leis e as instituições. Contudo, é verdade que as pessoas precisam querer e ter razões para confiar no sistema de justiça. Impende ter confiança e consciência nas condições históricas que o presente traduz. Por isso, é tempo de realimentar os elementos fundantes da estrutura do Estado brasileiro e, com isso, reforçar os princípios que informam a democracia na República. O nosso compromisso é com a Constituição. E me permito repetir: ao direito o que é do direito, à política o que é da política. A espacialidade da política é delimitada pela Constituição. A separação dos poderes não autoriza nenhum deles a atuar segundo objetivos que se distanciem do bem comum. O genuíno Estado de Direito conduz à democracia, o governo das leis, e não o governo da violência. Eis o imperativo democrático capaz de zurzir o autoritarismo. Sofre o judiciário os efeitos reflexos do cenário mundial de disputas pela hegemonia global entre nações e corporações econômicas com largos efeitos sobre nosso país. O Brasil, assim como grande parte das nações, sabe a uma conjuntura econômica desafiadora, marcada por variáveis interdependentes que extrapolam o campo estritamente econômico e repercutem também nas esferas sociais, políticas e judiciais. Jamais deixaremos de dialogar com os poderes e com a sociedade, sem exclusões nem discriminações. Constituirá diretamente a atribuição desta presidência a condução da conversação e do relacionamento institucional, especialmente os diálogos republicanos entre os poderes. Nada obstante, o farei em caráter integrado e participativo. Sem embargo, dessa disposição que será integral, a nossa matéria-prima está somente no sistema de justiça. Nossas diretrizes, por isso mesmo, vertem preocupações e estratégias operacionais específicas, a exemplo da inovação tecnológica, da inclusão e da transparência institucional, e com o fortalecimento da justiça de base, reforçando a confiança da população
no Judiciário. Assumo aqui o compromisso de uma gestão austera no uso dos recursos públicos. A nossa diretriz será a austeridade. Procuraremos também distinguir o necessário do contingente. Contudo, se fizer do contingente aquilo que se impõe como necessário, não hesitaremos em fazer a travessia das verdades dos fatos às verdades da razão. E em momento algum titubearemos no controle de constitucionalidade de lei ou emenda que afronte a Constituição, os direitos fundamentais e a ordem democrática. Para fazer a parte que nos toca, defendemos desde já um plano de ação para o Poder Judiciário. E, para tanto, cumpre reconhecer que muitos são os desafios que estão presentes. Judicialização crescente de demandas sociais, dificuldades em se garantir acesso à justiça aos mais vulneráveis em todos os rincões do país, alterações climáticas, eventos extremos e disputa pelo uso e preservação dos recursos naturais, impactos diversos como os decorrentes das novas tecnologias e da transformação digital, da automação inteligente e da hiperconectividade, da biorrevolução e dos problemas éticos das biotecnologias, da desinformação no universo digital e fora dele, da transformação nos conteúdos, formatos e relações de trabalho, do crime organizado em rede e da transição demográfica. E tudo isso em um ambiente internacional em forte transformação, marcado por crescentes tensões geopolíticas e dominado pela incerteza. Para enfrentá-los, deve o Poder Judiciário manter a missão de ser acessível, íntegro, ágil e efetivo para a garantia do Estado de Direito democrático e promoção de direitos por meio do respeito à Constituição. Serão nossos valores nessa jornada os direitos humanos e fundamentais, a segurança jurídica, a transparência, bem como a sustentabilidade, a integridade e a ética. E ainda, eficiência e efetividade, diversidade e equidade, cooperação, valorização das pessoas, os sujeitos humanos, que são seres de carne e osso, com acessibilidade e inclusão. Mais especificamente, nesse biênio, a gestão será guiada em seus objetivos estratégicos, metas e indicadores por compromissos claros vincados pelos direitos humanos e fundamentais, quais sejam segurança jurídica como base da confiança pública, sustentabilidade como dever intergeracional, diversidade, igualdade e respeito à pluralidade, transformação digital para aproximar a justiça do povo e a permear tudo mais colegialidade na pauta, porquanto a força desta Corte está no colegiado. A obrigação é aplicar a Constituição com atenção prioritária àqueles que são historicamente esquecidos, silenciados ou discriminados. Isso exige promover acesso à justiça, à diversidade, à paridade e ao respeito à alteridade. A confiabilidade de uma promessa de um futuro melhor depende também que ele seja possível. Precisamos estar atentos para entender como diferentes formas de desigualdade e discriminação não atuam isoladamente, mas se cruzam e se reforçam mutuamente na vida das pessoas. Para enorme número de pessoas negras nesse país, essa, no entanto, é sequer uma possibilidade. A grande força contida na Constituição se firma pelo exemplo delas. Preservaram sua fé, não a da resignação, mas sim aquela que funda a resistência. Essa é uma herança viva que nos ensinou a sobreviver ao inominável e acreditar que a liberdade e a igualdade real ainda são possíveis. Assegurar a igualdade e enfrentar a discriminação racial passa também pela proteção das terras
e das expressões culturais e modos de vida. Realço ainda em nossa gestão o compromisso com a plena liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento e de expressão. Princípios devem se converter em ações concretas. Para isso, cumpre também fortalecer o ambiente institucional do Supremo Tribunal Federal, por meio de iniciativas estruturadas de valorização e bem-estar dos servidores. Introduziremos novos mecanismos aptos a propiciarem mais estreito diálogo entre conhecimento e experiência, entre teoria e prática, pavimentando caminhos entre o Poder Judiciário e a academia. Para tanto, endereçaremos nossos esforços na instalação de um centro de estudos constitucionais. Desde já, com essa finalidade, a presidência passa a contar com uma específica assessoria acadêmica. Também fomentaremos a institucionalização digital da transparência como plataforma de acesso a dados, antes de levarmos a efeito e, ao mesmo tempo, levando a efeito projetos voltados para as relações institucionais com atenção prioritária aos países da América Latina. Publicidade e acessibilidade à informação precisam andar juntas. Vamos incrementar essas diretrizes, adotar critérios públicos com dados e relatórios mediante uma matriz de relevância da pauta. A pauta é da instituição e não apenas da presidência. Desse modo, a presidência se orientará por uma agenda de julgamentos construída de forma colegiada, que privilegia as ações em que a Corte reafirme seu compromisso com os direitos humanos e fundamentais. Nossa comunicação, prosseguindo os passos da gestão que tenho a honra de suceder, se dará por meio da linguagem cidadã, promovendo transparência, proximidade com a sociedade e credibilidade institucional, valendo-nos das ferramentas que colorem as possibilidades criativas da arte e da cultura. Para tanto, criaremos uma rede nacional de comunicação do Poder Judiciário. Há também para todo o Poder Judiciário brasileiro um grave desafio. Cumpre vigiar o cupim da República, como denominou Ulisses Guimarães, porquanto devem os gestores e titulares das funções públicas em geral, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, portanto, de todos os poderes, resistir aos apelos de Circe, que mesmeriza e distorce o espírito republicano. A resposta à corrupção deve ser firme, constante e institucional. O judiciário não deve cruzar os braços diante da improbidade, como procurei fazer em todas as investigações que passaram pelo meu gabinete. Os procedimentos foram dentro das normas legais, com atenção ao devido processo, ampla defesa e ao contraditório. Ninguém está acima das instituições, sejam juízes, sejam parlamentares, sejam gestores públicos. Elas são imprescindíveis e, com elas, todos nós e todos os poderes somos melhores. O Brasil é plural. Não devemos também ser indiferentes. O judiciário não deve ser indiferente às legítimas aspirações dos setores produtivos, motores fortes para o desenvolvimento econômico e social do país. É também nosso encargo observar e fazer cumprir os mandamentos constitucionais da ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano decente e na livre iniciativa, a fim de assegurar a existência digna conforme os ditames da justiça social. Vivemos tempos de novos desafios para a institucionalidade. A manipulação da informação, frequentemente potencializada nas plataformas digitais, e a desinformação testam as nossas instituições. A revolução digital não é um fim em si mesmo.
ela deve estar a serviço da cidadania e da inclusão. Quanto mais digital, acessível e transparente for, mais se aproximará o judiciário do povo, ao mesmo tempo que reduz barreiras e amplia a compreensão pública sobre sua atuação. Aprofundaremos o objetivo de estruturar a transformação digital do judiciário, a partir da governança de tecnologia e foco nos usuários dos serviços públicos digitais. Praticaremos a transparência ativa com dados estruturados e acessíveis. Também é hora de ouvir mais. Grupos vulneráveis não podem ser ignorados. A escuta é um dever da justiça e com a garantia do espaço de autodeterminação das origens plurais das pessoas, povos e comunidades em igual dignidade. O século XXI amanheceu doente. A natureza nos interpela e reclama seus direitos. A justiça socioambiental tem um grande débito a saldar com a crise climática, pois a Constituição de 88 consagrou a proteção ecológica como encargo do Estado e da sociedade. Por isso, não há justiça sem compromisso ambiental. Às comunidades indígenas são endereçadas as proteções constitucionais e seus direitos originários às terras tradicionais. E no âmbito e no limite de nossas atribuições, estaremos atentos aos correlatos deveres de um tribunal constitucional nesse tema, a fim de que a Constituição seja efetivada para assegurar esse direito que compreende respeito integral às suas culturas, línguas e crenças e formas próprias de organização. Diversos objetivos estratégicos também nos guiarão no Conselho Nacional de Justiça. Aqui também voltaremos ao básico. Vamos realçar o perfil de controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça e seu propósito de promover políticas públicas judiciárias à luz de sua atividade e fim. A partir de uma institucionalidade responsável, insere-se o CNJ como órgão central na atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, competindo-lhe prevenir, detectar e corrigir condutas potencialmente desviantes e desenvolver mecanismos de atenção aos riscos de integridade, bem como atuar com transparência sobremaneira ativa na interação entre os diversos ramos do setor público e privado. Dadas essas premissas, cumpre avançar e dar um passo a mais. Porquanto se torna oportuna a criação de um observatório de integridade e transparência, que possa dar conta de reunir, analisar e agir com presteza em favor da legitimidade do Poder Judiciário brasileiro. Impende também não só manter, como aprofundar o enfrentamento da hiperlitigiosidade e da morosidade processual. Partiremos da meta já bem estruturada na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso quanto à redução da litigiosidade com enfoque inicial em previdência, execução fiscal e maior uso de precedentes. Prosseguiremos com afinco para o estímulo de soluções não judicializadas de controvérsias. Não se pode ainda esmorecer com os dramas da justiça criminal, traço comum a todas as administrações que me antecederam, desde a pioneira atuação nos mutirões carcerários de nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, até a recente homologação do Plano Pena Justa na gestão do ministro Roberto Barroso. Assento que quem é conivente com os abusos do cárcere alimenta o crime organizado. Segurança pública e direitos fundamentais não são opostos, são complementares.
Sem segurança não há paz, sem paz não há justiça. Quanto à macrocriminalidade, será estudada a formação de uma rede nacional de juízes criminais com competências sobre organizações criminosas. No combate às organizações criminosas, sejam mafiosas, empresariais, institucionais ou em rede, inclusive no domínio ambiental e transnacional, proporemos a análise de um tripé de ações imediatas. Mapa Nacional do Crime Organizado, mapa de gestão das unidades especializadas e pacto interinstitucional para o seu enfrentamento. Em paralelo, manteremos o foco nos crimes dolosos contra a vida e em delitos digitais que hoje tanto afligem a sociedade. Iremos articular a proteção de direitos humanos com o sistema interamericano, bem como atentar para a primazia de zelo com os direitos sociais, o trabalho decente e a vida digna, a infância, a juventude e a proteção das famílias. O Brasil tem compromisso vinculante com tratados e convenções internacionais de direitos humanos e deve olhar com o devido respeito ao constitucionalismo latino-americano para sorver conhecimentos e experiências, sobretudo com nossos países vizinhos e irmãos. Disse-lhes há pouco que só pude estar aqui porque alguém por mim não esmoreceu e tive e ainda tenho companhia de passo firme. Sou devedor do crédito que me foi concedido. As mulheres conhecem bem as dificuldades que uma sociedade ainda carimbada pela desigualdade de gênero lhes impõe. Por isso mesmo temos um encontro marcado. Minhas cordas vocais também agradecem a pausa dos aplausos. Por isso mesmo, tenho um encontro marcado com esse âmbito da igualdade e o judiciário não se furtará desse dever, a este dever. E nossa gestão no CERN sempre estará a infância, porque acreditamos, como sempre acreditou, o saudoso juiz Edinaldo César Santos Júnior, que no melhor interesse das crianças, observá-las como prioridade absoluta e essencial e, no Brasil, uma missão constitucional. Devemos colocar a infância e a juventude, a proteção dos idosos e da mulher contra as inúmeras formas de violência no alto das prioridades do sistema de justiça e na promoção das políticas públicas judiciárias. Enfrentar o feminicídio deve significar que estaremos pelas famílias e pelas mulheres em toda parte e por todas elas. Também por isso, a atuação será por diretrizes judiciárias em prol do direito pleno à saúde. Simultaneamente, ali estaremos com o olhar voltado para as pessoas com deficiência e para as vulnerabilidades das minorias e de quem sofre violência, quer seja física, simbólica ou psicológica. Senhoras e senhores, registro aqui a minha especial saudação à magistratura brasileira. Conte com esse Supremo Tribunal Federal para garantir a independência e autonomia do Poder Judiciário. Uma sociedade que não tem justiça independente e autônoma vive do arbítrio, cultiva a hipocrisia e perde a igualdade. A nossa credibilidade é diretamente proporcional à capacidade de, por meio do processo e da atuação proba e imparcial, dar respostas jurídicas, técnicas e adequadas à realidade. A legitimidade do sistema de justiça está na sua capacidade de respeitar e fazer respeitar a Constituição, protegendo-a e tornando-a viva e compreensível no seio da sociedade. Cabe a nós, juízes, não apenas resolver conflitos, mas também construir um ambiente estável, previsível e confiável para as relações sociais e econômicas.
colho a oportunidade para relembrar que o judiciário é lugar para vocações genuínas e de serviço público integral. É um poder a serviço da sociedade. Juízes educam por seus exemplos. Servidores públicos que somos, temos direito a um padrão remuneratório digno, que ao mesmo tempo assegure independência funcional e não perpetue privilégios, nem deixe diluir seu senso de propósito. Transparência é a chave quanto às modalidades de remuneração. Nosso respeito intransigente à dignidade da carreira irá ser intransigente na mesma medida para conter abusos. Responder assim ao chamado da magistratura é abraçar um ofício que exige tanto conhecimento técnico e equilíbrio quanto firmeza moral, espírito público e profundo compromisso com os princípios mais elevados da moralidade de uma sociedade justa, livre e solidária. Todo juiz brasileiro é um magistrado constitucional e veste com independência a toga do sistema interamericano de direitos humanos e fundamentais. A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um judiciário submisso, seja quem for, mesmo que seja o populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é um espetáculo, exige contenção. Senhoras e senhores, rendo aqui minha homenagem aos que vieram antes, familiares, mestres, e aqui nesse tribunal, especialmente ao saudoso ministro Teori Zavascki. Uma homenagem especial realço à ministra Rosa Weber, nome que se inscreveu na história como escudo vigilante erguido na salvaguarda dessa instituição. Agradeço aos meus colegas de tribunal, ministra Carmen e colegas ministros, e eu faço enternecido com esses mais de 10 anos de convivência e aprendizado. A todos os meus colegas, minha gratidão genuína. E aos ministros de ontem, de hoje e de sempre, aqui presentes de modo especial, um gesto de sinceras graças. Agradeço também a servidores e os servidores deste tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. E, como não poderia deixar de ser, agradeço aos servidores de nosso gabinete, que estão ouvindo isso e sabem que terão um serviço redobrado a partir de hoje à noite. Senhoras e senhores, não alimento a ilusão de que seremos capazes, no átimo de nossas vidas, resolver todos os dilemas que nos assolam. Nossa expectativa é bem simples. Mesmo no dissenso, até mesmo no conflito, almejamos conviver sem renunciar à paz. É a democracia que materializa esse ideal. Sem embargo, é a institucionalidade e a justiça que o tornam possível. Era o lema de Dalmo Dall'Ari na Comissão de Justiça e Paz. Lá se dizia e se diz: se queres a paz, trabalha pela justiça. A justiça no Brasil hoje, somos mais de 18 mil juízes, selecionados em sua imensa maioria por rígidas provas de concurso público. Por influência da família ou por determinação própria, são brasileiras e brasileiros que acreditaram nos estudos e sonharam em contribuir com o futuro do país. Cada uma dessas pessoas guarda em seu percurso a memória de suas raízes, honra a ancestralidade e constrói o seu projeto de vida e se autodetermina, entregando-se a esse chamado da justiça.
Creiam, onde estiver no Brasil um juiz ou uma juíza, considere-me ali, ao seu lado, em defesa de suas garantias e funções. Não estarão só. Assumo essa missão com a mesma determinação que fortalece mães que criam os filhos quase sozinhas, que revigoram quem resistiu à repressão e quem proclamou a justiça mesmo ferido. Eles acreditaram, seus filhos ainda acreditam que este país pode ser melhor e mais justo, e eu também creio. Estamos preparados. Não nos falta tenacidade e propósito. Nossa gestão carrega com todas as forças a esperança de que manteremos o contrato fundado pela Constituição, desde o preâmbulo, para proteger os direitos sociais e individuais, a liberdade e a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça numa sociedade fraterna, plural e sem preconceitos. Agradeço em especial a minha família. Gratidão é pouco e não diz tudo o que se inscreve perene em meu coração. Aqui vos fala o fruto amoroso de vosso ventre, ser vivente que se verteu em pessoa e sujeito pelas três forças femininas de nossa casa, a mãe e suas duas filhas. Essas mulheres em família não apenas construíram os seus companheiros uma casa e um abrigo, mas deram a todos nós as chaves para abrir o futuro que se embala em genros, netas e neto. Manterei comigo nesta gestão a imagem nítida daquele juiz que vi na minha infância e que habita em mim, tendo como paradigma o encontro naquela manhã de sol e poeira em Toledo, no oeste do Paraná. Bem-haja a magistratura que merece esse respeito. Bem-haja quem ensina por suas ações e comportamentos. Tal como a família na casa comum, para lembrar Papa Francisco. O país anseia por um futuro em que se possa respirar mais respeito e mais justiça, mais fraternidade e mais solidariedade. A nação brasileira merece mais e melhor. E o judiciário, tal como o filho que nunca foge à luta, se alça em sua missão institucional sem dela se desviar. O presente nos interpela, o amanhã nos convoca. Para isso, aqui estamos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, como gesto de gratidão e lealdade, quero mais uma vez agradecer as honrosas presenças do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre.
Em seu nome, cumprimento os parlamentares aqui presentes. Cumprimento também Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, em seu nome, cumprimento os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aqui presentes. Ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre Moraes, vice-presidente, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin e ministro Flávio Dino. Ministro Francisco Rezec, ministro Carlos Mário da Silva Veloso, ministro César Peluso, ministro Aires Brito, ministro Ricardo Lewandowski, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, em seu nome, cumprimento os ministros de Estado aqui presentes. E ministra Rosa Weber, sempre presidente. Cumprimento e agradeço também ao doutor Paulo Goné Branco, e em seu nome cumprimento os membros do Ministério Público. Agradeço ao doutor Zé Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, e em seu nome cumprimento as advogadas e os advogados aqui presentes. Cumprimento o defensor público geral federal, doutor Leonardo Cardoso Magalhães, e em seu nome cumprimento os membros da Defensoria Pública aqui presentes. Também me permito registrar e cumprimentar o senhor vice-presidente da República, doutor Geraldo Alckmin, as senhoras Janja Lula da Silva e Lu Alckmin, esposa dos senhores presidente e vice-presidente, e também, desse momento, peço licença para, em vosso nome, cumprimentar as esposas dos senhores ministros dessa e de outras casas aqui presentes. Cumprimento o 31º presidente da República Federativa do Brasil, sempre presidente José Sarney. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, e em seu nome cumprimento os ministros daquela corte aqui presentes. Presidente em exercício do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco José Camelo, e em seu nome cumprimento os ministros daquela corte aqui presentes. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, e em seu nome cumprimento os ministros daquela corte aqui presentes. Corregedor-Geral de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, e em seu nome cumprimento os conselheiros do CNJ aqui presentes. Cumprimento o senhor advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, e em seu nome cumprimento os membros da Advocacia Pública aqui presentes. Peço ainda licença para cumprimentar os senhores governadores de Estado aqui presentes. De modo especial, a Sua Excelência, o governador Eduardo Leite, do Estado de meu nascimento, Rio Grande do Sul. E o governador em exercício do Estado do meu Paraná, Darcy Piana. A senhora vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Presentes também, registro aqui a presença dos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues, Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Maranhão, Carlos Brandão,
Pará, Helder Barbalho, Pernambuco, Raquel Lira, Minas Gerais, Romeu Zema, Goiás, Ronaldo Caiado, Paraíba, João Azevedo, Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, Amazonas, Wilson Lima, governador em exercício do Estado de Tocantins, Laurez da Rocha Moreira, e de Roraima, Antônio Denário. Presente nesse tribunal também, para nossa honra e alegria, o presidente de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, e a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargadora Lídia Maijima, e em seus nomes cumprimento os magistrados dos Tribunais de Justiça aqui presentes. Meu cumprimento especial à senhora presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ministra Nancy Fernandes. Muito obrigado pela honrosa presença. E também, de modo especial, ao reitor da minha alma mater, Universidade Federal do Paraná, professor Sunier, Marcos Sunier, aqui presente. Peço ainda licença para cumprimentar os magistrados dos tribunais regionais federais aqui presentes, em nome do presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal João Batista Gomes Moreira. Cumprimento os magistrados dos tribunais regionais eleitorais aqui presentes, nas pessoas do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Mário Crespo Brum, e do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. Em nome dos magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho aqui presentes, cumprimento o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, desembargador José Ribamar Oliveira Lima. Em nome do presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, desembargadora Maria Emília Moura da Silva, cumprimento os magistrados da Justiça Militar e dos Tribunais da Justiça Militar aqui presentes. Cumprimento o cardeal arcebispo da Arquidiocese de Brasília, D. Paulo César Costa. Como também cumprimento o cardeal da Amazônia, D. Leonardo Steiner, e em seus nomes cumprimento os clérigos aqui presentes. Cumprimento também o diretor representante da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, senhor Mohamed Sharanek. Faço um registro especial de agradecimento ao corpo diplomático da Embaixada da República da Argentina no Brasil, Guilhermo Daniel Raimondi, da República do Chile, Sebastián de Paolo Cabreira, da Costa Rica no Brasil, Norman Lizano Ortiz, da República de El Salvador, Luiz Alberto Aparecido Bermudes, da República do Equador, Carlos Alberto Velastegui Calero, da República do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa, encarregado de negócios da Embaixada da Colômbia no Brasil, senhor Leonardo Quinteiro, da Embaixada de Honduras, encarregado de negócios, Raul Edgardo Funes, e a encarregada de negócios da Embaixada do Paraguai, Laura Nunes. Cumprimento também o senhor Eládio Loizaga, presidente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Cumprimento o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Frederico Mendes Júnior. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os presidentes e as presidentes de associações aqui presentes. Cumprimento os militares do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas Dragões da Independência,
comandados pelo tenente Ricardo Antônio Alves Jacinto e Rafael Ribeiro Gonçalves dos Anjos, e de modo especial ao coro e ao maestro deste coro que encanta o Supremo Tribunal Federal, maestro Eudon Soares dos Santos, acompanhado da pianista Edilene Cordeiro, e em seus nomes todos os integrantes do Coral Supremo Encanto, familiares e amigos dos empossandos, professores, estudantes e estudiosos de direito, representantes e membros de associações e instituições religiosas, sociedade civil, profissionais da imprensa, servidores e colaboradores desta e de outras cortes, senhoras e senhores. Os discursos ora proferidos que honram o Poder Judiciário da Nação integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal. Solicito, estou aqui a cumprir as ordens do cerimonial. Solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a saída dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e das demais autoridades que compõem a mesa e os cancelos, bem como de seus familiares. O cerimonial orientará o deslocamento para o local dos cumprimentos e, portanto, cumprida a sua finalidade, agradecendo a todos e a todas, declaro encerrada esta sessão solene. Deixa ele sair.